Olá! E no Dicas de Leitura de hoje, nós temos um encontro com uma pessoa muito especial. Ela tem estado conosco nos processos formativos, é psicóloga, escritora e escolheu Florianópolis para desenvolver os seus lindos trabalhos e para estar nos acompanhando também. Tem trabalhado com as nossas crianças, com os estudantes e feito a diferença em muitas famílias em nossa cidade. Jade Rubio, muito obrigada pelo presente de estar aqui conosco, por ser tão generosa em compartilhar um pouco da tua trajetória e estar participando desde o ano passado nos nossos momentos formativos. Eu queria começar hoje a nossa conversa lembrando um pouco da tua infância, da memória, porque eu tenho um entendimento de que aquilo que a gente constrói lá do início da primeira infância, do acesso que nós temos na arte, na literatura, eles perpetuam por toda a nossa vida. E eu gostaria de saber como era a Rúbia na infância e como é que a literatura tocou o seu coração. Muito obrigada, Valesca, pela oportunidade, obrigada por mais essa oportunidade de, além dos momentos de formação, estar compartilhando aqui a minha trajetória como escritora e as histórias dos livros infantis. Na minha família eu tenho alguns escritores e eles com certeza me influenciaram por essa paixão pela escrita. O meu avô, um dia quando eu era criança, ele olhou para mim e disse: "Eu tive um sonho e você vai ser escritora". Naquela época eu achava que ele estava sonhando mesmo e não via isso acontecendo de fato, até porque eu era criança, mas guardei isso na minha mente e sempre pensei, bom, eu gostaria muito de escrever um livro porque eu sou apaixonada pelos livros infantis. E tendo como referência essas pessoas na família que também construíram suas trajetórias como jornalistas, em jornais, como escritores, eu sempre fiquei muito inspirada por eles. Mas então, finalmente chegou um momento na minha trajetória profissional onde eu me vi inspirada a escrever um livro infantil. Isso realmente eu consigo relacionar muito com a minha história de vida, com a minha infância. Então, a escrita do primeiro livro aconteceu quando tu já eras uma profissional na área da saúde, já era psicóloga. Como é que foi esse momento da escrita? Como que tu concebeu a primeira narrativa? Eu me lembro que eu sempre gosto de assistir filmes baseados em histórias reais. E agora consigo entender por que o meu primeiro livro também foi baseado em uma história real. Eu tomei como base uma experiência real que eu estava vivendo com uma criança. Então foi na época em que eu ainda estava cursando a minha faculdade de psicologia aqui em Florianópolis e eu já estava atendendo crianças. Na época eu atendi uma criança com o transtorno do espectro do autismo e já vinha acompanhando ele há um bom tempo. E a gente passou por um lindo processo de alfabetização emocional, em que a criança ela é ensinada a aprender sobre as suas emoções, a nomear o que ela sente, a reconhecer o que ela sente e aos pouquinhos a ir lidando melhor com isso. E ao final desse processo terapêutico com ele eu fiquei tão inspirada e foi uma relação tão bonita que eu quis homenageá-lo e concretizar tudo isso nessa história do meu primeiro livro, que se chama Agora Eu Sei O Que Sinto. É um livro em que essa criança virou o meu personagem principal e ele vai contar que ele sente todas essas emoções e que no início ele ficava muito confuso com tudo isso, mas que aos pouquinhos ele foi aprendendo a reconhecer e a diferenciar cada uma delas. E eu vou trazendo situações reais em que ele viveu essas emoções. Então, por exemplo, teve um dia que a gente foi pela primeira vez no cinema e aquela sala grande e escura, ele ficou com muito medo. Só que depois ele foi aprendendo de que ele poderia relaxar, de que era uma situação legal. Mas isso foi pro livro e eu conto as situações em que ele vivenciou essas emoções e jogo para a criança que tá como leitora e pergunto: e você, quando você sentiu essa emoção? E a criança tem a oportunidade de trabalhar o seu vocabulário emocional e também de forma muito lúdica e muito leve fazer o seu processo de alfabetização emocional. Então essa foi a história do meu primeiro livro. Então, Jade, eu realmente me emocionei ouvindo essa história, né? Como é importante a gente materializar de alguma forma as experiências que nós vivemos e trazer essa temática com relação ao autismo de uma maneira tão sensível
para que as nossas crianças possam conhecer também, né, e pensar sobre aquilo que elas sentem. Eu fiquei imaginando essa criança no cinema e essa questão de tu falares da alfabetização emocional, que diferença, né? Que bom, a gente precisa realmente de mais materiais, mais instrumentos de conhecimento para que as famílias, para que os professores possam também auxiliar nesse processo, que é um processo de descobrimento coletivo, na verdade, né? Passa pelo individual, Sim. mas precisa que todos estejam, né, nesse desenvolvimento de autoconhecimento ali e para dar um suporte. Que lindo, eu me emocionei. E aí eu quero saber, assim, como foi para conceber a partir desse primeiro livro, continuar escrevendo. Qual foi a tua inspiração? Porque eu conheci o teu trabalho a partir do segundo livro, né? Por uma indicação de uma amiga muito especial, que é a Gisele, que é fisioterapeuta pélvica com crianças e que trouxe esse teu trabalho, essa narrativa, presenteou com o livro. Eu fui ler e digo, meu Deus, que preciosidade, que sensibilidade na escrita. Como tu conseguiu trazer, da onde surgiu a ideia para Mila? Eu falo que foi que ela chegou para mim mesmo, né? Porque quando a gente sente uma inspiração, vem de um lugar tão profundo que a gente nem sabe como é que isso começou. Eu me lembro que eu estava pensando sobre a nossa criança interior e às vezes a gente vai divagando e vai pensando sobre o assunto e a gente para no tempo e começa a refletir mesmo profundamente sobre isso. E dessa reflexão profunda me veio um insight, uma associação. Nossa, a nossa criança interior é muito... A gente pode lembrar muito daquela boneca russa, a boneca matrioska. Porque aquela bonequinha menor, ela tá lá guardada, a gente não vê, mas ela tá lá. E a nossa criança interior também, a gente não vê. E por isso a gente acha que ela não existe mais. Mas ela tá lá. E a gente precisa reconhecer que ela tá lá. Porque aqui essa boneca, né, ela é muito simbólica, essa criança interior que vai se escondendo numa criança e daqui a pouco numa adolescente e manuseando essa boneca, a gente faz um barulhinho e ouve as bonecas que estão lá dentro. E aí, desse contato com essa tradição russa que é tão profunda, me veio essa associação com a nossa criança interior. E como eu trabalho com as crianças, vejo a importância da gente poder trazer para elas, bem aos poucos. A gente não espera que a criança já entenda isso com a profundidade com a qual a gente está entendendo, que a gente também está entendendo isso, né? A gente não tem um entendimento completo ainda, mas que elas consigam já crescer entendendo que elas têm camadas e que ao longo do crescimento delas, elas vão carregar com elas os sentimentos e os desejos e as memórias do passado, de quem elas já foram um dia. Então, a Mila, ela é uma boneca matrioska, então, e nessa a gente trouxe a Xi Martins, né, que é a ilustradora, a artista que ilustrou o meu livro, ela trouxe com muita sensibilidade, com muita leveza, a história de uma boneca que consegue conversar com as suas bonequinhas interiores, principalmente quando ela faz aquilo que ela ama, principalmente quando ela tá no seu lugar no mundo. E ela vai crescendo. E com o tempo, a vida vai fazendo com que ela não dê mais ouvidos para essas bonecas interiores e ela não faça mais aquilo que ela ama. E isso vai fazendo com que ela se enrijeça. E assim ela perde a capacidade de conversar com as suas bonecas. E ao longo da história ela vai precisar descobrir como ela volta a ser feliz. E para as crianças isso é uma mensagem muito bonita, de imaginação, porque ela olha para as nuvens e ela sonha, mas também assim, de eu preciso preservar aquilo que me faz feliz. A importância de ler, se deliciar com essa leitura, de saboreá-la, para que a gente possa também levar essa leitura para os nossos estudantes, para as nossas crianças. Aquele momento formativo foi muito especial, ler o teu livro é muito especial e eu queria que tu então desse a dica, porque assim, como nós temos para o acesso, para o empréstimo, nós não temos um quantitativo grande, né? As pessoas que estão nos ouvindo, ou as famílias, como é que elas podem fazer para adquirir essa literatura linda, tão sensível, e também conversar um pouco assim sobre possibilidades, ampliação
para a formação, quais são os teus projetos? O que mais tu pode nos trazer para a Rede Municipal de Educação? Eu adorei a tua palavra saborear. Foi isso mesmo que a gente fez naquele dia. E que importante a gente poder ter um tempo de qualidade com os professores, bibliotecários, para poder saborear os livros, porque é algo que me deixou muito marcado e que eu vou levar para sempre. E que enquanto eu contava a história, eu via os rostinhos deles emocionados. Depois a gente teve um momento para conversar sobre o que nos emocionou. E quando a gente atinge o coração de um educador, ele vai levar essa história para as crianças com muito mais amor. E aí a gente multiplica o poder de fazer as crianças também quererem se aprofundar e ter um livro consigo. E também o amor pela literatura. O livro pode ser adquirido pela minha rede social, diretamente comigo. Inclusive faço envios para outros estados do país. Também pelo Mercado Livre e também por uma livraria aqui em Florianópolis que se chama Livraria Divertida. Muitos projetos pela frente, as ideias sempre estão borbulhando por aqui. Bom, eu penso que esse é um livro que a gente pode resumir em uma palavra bem significativa, que é inspiração. Eu sinto que as pessoas se sentem inspiradas quando recebem essa história. Então, muitos dos projetos envolvem a gente encher o potinho de amor das pessoas através dessa história e de vontade de que elas tenham um compromisso muito significativo com a sua própria felicidade. Isso quando a gente traz essa história para os adultos. O meu coração transborda de gratidão por essa conversa tão sensível, né, tão delicada, e pela, sim, informação, na verdade, de que, novamente, enfatizando que a boa literatura ela é para todas as idades. O teu livro, pensado, né, para essa literatura infantil, para as infâncias, ele é para todas as idades. Então, eu agradeço demais a tua disponibilidade. Vou ficar aqui esperando mais e mais projetos, escritas tuas e seguindo esse ano na parceria, né, nas nossas unidades educativas, da Rede Municipal de Educação, nos momentos formativos e assim, juntas, pensando momentos e ações em que a literatura e que a arte possa realmente florescer emoções. Muito obrigada. Eu agradeço profundamente, Valesca, a tua pessoa, a nossa sensibilidade nessa conversa, que também preencheu meu coração, e principalmente a Secretaria Municipal de Educação por oportunizar e valorizar a literatura infantil e todas as formas de arte. Muito obrigada.